A gente já está na linha agora com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Me chamou a atenção porque a gente conversou na quarta-feira, a gente conversou com o Antônio Martins aqui, e Antônio Martins estava relatando que na Europa tem gente morrendo por conta do calor. Tem lugar que está dando, no solo, quando mede a temperatura no solo, está dando 50 graus. Então, está realmente muito preocupante. Chegou a temperatura lá, chegou a 43, 46 graus em alguns lugares na Europa e está causando preocupação. Ao mesmo tempo, viu, professor Carlos Bocuí, presidente, a gente tem agora o Romualdo está em Brasília e está todo empacotado ali porque está um frio de 9 graus e a umidade de 20%. Está uma coisa complicada lá em Brasília. O que é que está acontecendo com o mundo, presidente? Bom dia, Marcel. É um prazer conversar com vocês. Infelizmente, nós estamos numa situação que ela é caracterizada por um desequilíbrio climático. Não é? O que o aquecimento global faz, e esse é o grande problema, é por isso que precisa ser combatido, é que ele gera um desequilíbrio de extremos, né? Você tem situações, às vezes, depois de grande seca, você tem um frio extremo, como tem acontecido na Sibéria e em outros locais, e também você tem verões muito mais intensos, com temperaturas extremas, que são as ondas de calor, né? Então, o aquecimento global, ele está provocando essa falta de estabilidade climática de extremos. Então, nós estamos vivendo essa era e ela precisa ser controlada pela humanidade no sentido de não permitir que ela se agrave para que nós possamos salvaguardar a vida das pessoas, né? Seja contra inundações, chuvas extremas, seja contra as próprias ondas de calor que têm matado muita gente mundo afora, né? Veja o caso, o ano passado, do Oriente Médio, né? Veja o caso do ano passado também do Arizona. Uhum. Então, na verdade, nós estamos atravessando essa fase de estabilidade e a humanidade precisa principalmente se adaptar a esses extremos para que nós possamos salvaguardar a vida das pessoas. Muito bem. A gente está conversando aqui com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. O Romualdo de Souza, quando eu falei dele, ele se movimentou ali. Romualdo, diga aí o que é que você está sentindo nesse momento, esse frio com umidade baixa. Pois é, a garganta seca, Carlos Bocuí, bom dia para o senhor, porque 20% de umidade, apesar de estar a 1.000 metros de altitude, realmente deixa a gente meio fragilizado. Agora, a temperatura é muito baixa por esses tempos aqui nessas regiões do Planalto Central. Mas a minha inquietação, professor, é com relação à COP30. O Brasil vai ser sede desse importante evento, mas o mesmo Brasil tem reclamado da demora das respostas de outros países. Tem país que não mandou absolutamente nada até agora, do tipo, o que está sendo feito para enfrentar essas variações climáticas todas, professor? E aí, nós vamos fazer uma boa COP30? Bom, eu acho que o Brasil está fazendo o seu papel, né? O Brasil é um país que tem uma tradição diplomática, de diálogo internacional. A escola do Itamaraty é conhecida. O Brasil abre as conferências anuais das Nações Unidas, ou seja, o Brasil tem uma perspectiva política favorável como interlocutor global. Também o Brasil, ele é detentor de biodiversidade, de florestas, ou seja, ele se qualifica pelo seu DNA ambiental. O Brasil é, evidentemente, um país que tem um grande potencial ambiental e isso se destaca na questão global. Mas, como você disse, o problema é a resposta dos outros países, né? Nós temos uma conjuntura geopolítica global que é extremamente negativa. Por um lado, com a saída dos americanos, dos norte-americanos, do Acordo de Paris, né? O presidente Donald Trump fez isso, e por outro lado, você tem também um estado de guerra, como o caso dos embates entre Rússia invadindo Ucrânia, e depois também a instabilidade no Oriente Médio. Isso gera uma instabilidade geopolítica e uma corrida
em direção ao armamentismo e não se tem a prioridade de investimento, de fato, para resolução dos problemas climáticos, porque isso demanda uma transformação global, demanda um volume de 10 trilhões de dólares por ano até 2050. Então, nós temos um Estado que, na sua conjuntura, não é favorável para buscarmos uma solução. Mas isso vai exigir do Brasil muito mais esforço para que ele seja um elemento catalisador. E para isso ele tem que dar o exemplo, né? Ele tem que proteger as suas florestas, enfim, ele tem que fazer a lição de casa. Carlos Bocuí é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Para a gente encerrar, Fernando Castilho. Professor, eu tenho uma pergunta sobre o momento que nós estamos vivendo, né? Tivemos a reunião de 2015, mas os efeitos, advertências daquela reunião estão acontecendo na quadra 2010-2030. A minha pergunta é, esse efeito que nós estamos sentindo na pele, no clima e nas cidades, é uma coisa desse momento ou esse é o novo padrão que a humanidade tem que começar a pensar como será o mundo a partir de 30, 40 e 50? É uma nova realidade. E essa realidade, ela é interessante porque ela é considerada uma realidade de incerteza radical. Porque a série histórica que permitia à humanidade fazer a previsão climática, o que vai acontecer o ano que vem, enfim, essa métrica que nós tínhamos, ela foi praticamente descartada pelos meteorologistas que disseram, olha, a gente está num estado novo de instabilidade, então o que a gente já tinha de dado de referencial não vale mais para fazer previsão. Então, isso significa que nós temos um estado de incerteza no comportamento do clima. E pelo fato de não termos série histórica que permita essa projeção, esse referencial, essa incerteza ela se torna radical. Né? Então, esse novo normal, essa nova situação, ela é marcada pela incerteza, pela instabilidade. E isso exige muito mais cautela quando você prepara a sociedade para que ela se adapte a essa realidade. Tem que se aplicar a máxima segurança, porque os efeitos do clima, eles têm sido mais intensos, né, mais impactantes, e a velocidade do aquecimento global tem sido mais rápida do que se esperava. Então, a questão agora é o mundo se preparar para essa realidade de adaptação climática, porque a gente não consegue, isso tem sido dito frequentemente, retroagir do estado atual de 1,5 grau. Isso deve se manter como base, como background para os próximos 20 anos e com a tendência a aumentar o problema climático, porque o lançamento de gases de efeito estufa continua. Os países continuam nos seus planos de expansão de combustíveis fósseis, as empresas de combustíveis fósseis também. Então, de qualquer forma, nós não temos uma sinalização real de que poderá haver até uma paralisação do processo. Pelo contrário, nós temos um agravamento cada vez maior. O tempo está bem curtinho aqui, mas Maurício Garcia quer lhe fazer uma pergunta. Basicamente, então, a gente precisa aprender a conviver com isso e cuidar muito para não piorar. Basicamente é isso, não é isso, presidente? Mas Maurício Garcia tem uma pergunta. Bom dia. A questão é saber, a gente está sabendo trabalhar também com as novas gerações, com as nossas crianças, na educação, para que a gente possa ter uma cultura de cuidado do meio ambiente daqui para frente, desse novo mundo que a gente está vivendo? Eu acho que a gente não atingiu ainda essa fase de que a gente passe esse processo para uma sistematização do processo de educação, né? A questão de educação ambiental planetária, ela ficou muito definida a partir de 1987, na Conferência de Tbilisi, na antiga União Soviética. Então, todas as diretrizes de educação ambiental, elas são plenamente conhecidas e muito praticadas em muitos países. Porém, esse processo educativo multidisciplinar, que é uma nova visão do mundo a partir da percepção de que o mundo ele tem limites,
né? Tem limites no sentido de lançamento de gases de efeito estufa, tem limites no caso de proteção dos ecossistemas, né? Isso acabou não acontecendo. O sistema formal de educação dos países, inclusive do Brasil, e o sistema informal de educação também acabou não sendo suficiente para transformar o comportamento da sociedade frente a essa situação. Então, a questão é o aumento das consciências, e hoje você tem ainda muito negacionismo, né, diante das mudanças climáticas, e isso impede o avanço de um comportamento mais efetivo, porque a educação, né, na verdade, ela visa a mudança de comportamento da sociedade. Então, esse é o grande desafio, é como mudar o comportamento da sociedade frente a esse desafio das mudanças climáticas. E aí vamos ter que nivelar as consciências para que esse salto seja dado. Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, falando aqui sobre o calor e sobre o frio, mas sobre o meio ambiente, sobre as alterações climáticas no mundo que estamos vivendo atualmente. Presidente, muito obrigado. Volte sempre a Passando a Limpo. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. No Passando a Limpo da Rádio Jornal, passando a dica.